Olá, vamos dar início a mais um conteúdo de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar sobre adição eletrofílica. A adição eletrofílica é um conteúdo bem simples, porém tem algumas particularidades que nós temos que ficar atentos na hora que a gente for estudar o mecanismo e possibilidade de síntese. O que é adição eletrofílica? Tá? Bom, a adição eletrofílica são reações que acontecem com alquenos ou alcenos, tá? A gente pode chamar tanto de alqueno quanto alceno, não faz diferença. Alquenos e alcenos são hidrocarbonetos que possuem uma dupla ligação, tá? Uma C dupla C, ou seja, uma ligação π. As ligações π, elas são muito fracas, então elas podem ser quebradas, ou seja, os alcenos são altamente reativos e como ela está com uma carga de elétrons, né, ela tem elétrons, elas são consideradas, então, nucleófilos e reagem com espécies que precisam de elétrons, ou seja, reagem com eletrófilos. Aqui só para a gente relembrar, né, o alqueno, ele tem uma estrutura planar. Aqui vocês veem, aqui estão as ligações, carbono, hidrogênio, carbono, carbono, são ligações planares, tá? E a 90 graus está o orbital P, e você tem o orbital P na parte de cima e na parte de baixo, que a gente chama de sim e anti, ou sim e re, não faz diferença, vocês vão encontrar todos os nomes, mas é importante que esse lado aqui, tanto esse lado quanto esse, tenha a mesma reatividade. Então, nas reações de adição eletrofílica, o que a gente tem de característica, tá? Você tem uma quebra de uma ligação π e a geração de duas ligações sigmas. Então, essa π vermelha quebrada e gera duas ligações sigmas, que são essas azuis, uma com X e outra com Y. Como as ligações sigmas são muito mais estáveis que a π, essa reação é uma reação exotérmica, ou seja, ela é espontânea. Então, o que vai acontecer? Atenção às setinhas, às transferências de elétrons, tá? O alqueno, rico em elétrons, vai atacar o eletrófilo. Então, o alqueno é o nucleófilo e ataca o eletrófilo. Então, aqui, nesse exemplo, ele atacou o H. Aqui é uma ligação de HX, o H é positivo, o X é negativo. Então, ele atacou o H. Então, o H entrou e ficou, então, esse orbital aqui vazio, porque esses elétrons foram, então esse carbono ficou com o orbital vazio, gerou um carbocátion. E agora esse carbocátion, então, vai ser atacado, agora ele é um eletrófilo, ele vai ser atacado pelo nucleófilo, que no caso ali foi o grupo de saída. Então, você tem o alqueno no primeiro momento sendo um nucleófilo, e depois aquele substrato vai ser o eletrófilo. E essa reação, ela acontece quando o alceno está na presença de substâncias altamente polares ou facilmente polarizável, porque como é o alceno que vai atacar, ele tem que ter um eletrófilo para ele atacar, tá? E aí um dos exemplos que a gente tem são os haletos de alquilo, os HX, né, que são muito polarizados. Então aqui está o haleto de hidrogênio, você tem o hidrogênio entrando, depois o X entrando. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos agora começar a entender o mecanismo da reação. Tá? O mecanismo é bem simples, vocês já viram, primeiro entra o eletrófilo, forma um carbocátion, depois o nucleófilo ataca o carbocátion. Agora, quando tiver um alqueno, que ele não seja simétrico, esse exemplo aqui, ó, CH2, carbono com duas metilas, ou seja, esse carbono é um carbono que tem dois grupos alquila e esse carbono não tem nenhum grupo alquilo. E aí você vai fazer a adição de HCl. Qual o produto que vai dar? O hidrogênio vai entrar nesse carbono que não tem nenhum grupo alquilo ou vai entrar nesse carbono que tem o grupo alquilo? Então, chama aqui, ó, carbono 1, carbono 2. Tá? Aonde ele vai entrar? Então, ele pode sim entrar nos dois. Só que o que a gente vê é o seguinte. Tá? Aqui depois a gente vai falar por que acontece. Depois eu vou voltar para cá. O que a gente observa? O que vai dar? Vamos aqui entrar para ficar bem claro. Vou voltar aqui, vou fazer aqui meus desenhozinhos. Vou pegar um exemplo mais fácil, esse aqui de cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Tá? Então, primeiro vai entrar o H. Deixa eu só fazer... Deixa eu fazer o mecanismo para a gente poder entender direitinho. Quem é positivo é o hidrogênio, o bromo é negativo, só que o bromo é mais eletronegativo. Então, esse par de elétrons vai vir para cá, tá? E vai expulsar o brometo. Quando esse par de elétrons vem para cá, o que você pode gerar? Você pode o hidrogênio entrar aqui e formar esse carbocátion, ou a outra possibilidade, o hidrogênio entrar aqui e formar esse carbocátion. Pela aula de intermediários reativos, qual é o carbocátion que é mais estável? É um carbocátion secundário ou carbocátion primário? É um carbocátion secundário. Então, esse aqui, ó, não vai acontecer. Tá? E aí, então, existem algumas regrinhas. Não é para decorar, é para entender. Essa regrinha é fácil, não precisa decorar, que a adição do hidrogênio sempre vai acontecer no carbono menos substituído, para botar a carga positiva no carbono mais substituído. Apenas isso, tá? Quem descobriu isso foi o Markov-Nikov, foi esse russo. Ele que descobriu. Então, ficou chamado de regra de Markov-Nikov. A regra de Markov-Nikov, então, diz o seguinte, que o hidrogênio sempre vai se ligar no carbono menos substituído. E, consequentemente, o X, né, que aqui no caso é o BR, vai se ligar no carbono mais substituído. Tá? Ah, eu tenho que decorar essa regra? Não precisa, basta entender. A regra de Markov-Nikov, ela é clássica, muito simples, basta que o hidrogênio entre para gerar o carbocátion mais estável. E aí o carbocátion mais estável com a carga positiva no carbono mais substituído, sinal que o hidrogênio entrou no menos substituído. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos para vocês fazerem, e aí a gente pode, se vocês tiverem alguma dúvida, na hora do encontro da gente, a gente tira. Então, o mecanismo, como é que ele acontece? São duas etapas. A primeira etapa é a transferência do próton, então, o alqueno vai atacar o hidrogênio, é ele que tem par de elétrons, então são os pares de elétrons que se deslocam, ele vai atacar o hidrogênio está polarizado, ele está positivo, tem uma carga positiva ali, ele está com uma alta densidade de carga positiva. E aí, quando acontece, vai formar o carbocátion mais estável, posso formar dois, mas o de baixo não vai ser gerado, então você vai gerar esse aqui, que é o carbocátion terciário, nesse caso, tá? E aí o brometo vai atacar no carbocátion. O brometo vai ser, então, nucleófilo, vai atacar o eletrófilo, que é o carbocátion, gerando o produto de adição, tá? E aí, aqui está falando, em teoria, a protonação poderia acontecer em qualquer lugar. Nesse formando esse carbocátion secundário e nesse formando o carbocátion terciário. Qual é o mais estável? É o terciário. Então, esse vai ser formado e esse não. Tá? Como é que ficaria, então, o mecanismo completo? Primeiro vem, então, a dupla ligação atacando o hidrogênio e expulsando o brometo, né? Que no caso aqui o brometo vai ser o grupo de saída. Mas ele tem nucleofilicidade, o carbocátion é muito reativo, ele acaba atacando o brometo, formando aqui, então, o brometo de alquilo. Tá? Qual é a etapa lenta? A etapa lenta sempre é a geração do carbocátion. Tá? Aí aqui é bom exemplo, porque aqui vocês conseguem ver o seguinte, ó, daqui para cá é o ΔA dessa etapa. Daqui para cá é o ΔE dessa etapa. Então, essa etapa aqui é muito rápida comparada a essa que tem o ΔA, o ΔE é muito elevado. Então, essa aqui é a etapa lenta. Então, como é que ficaria o estado de transição da etapa lenta, né? Então, vamos lá. Estado de transição da etapa lenta. Estado de transição da etapa que controla a velocidade da reação, tá? Você vai ter, vamos botar aqui o substrato. O que está acontecendo? Ó, o reagente é esse, né? E o produto vai ser esse. O que está acontecendo daqui para cá? A dupla ligação foi quebrada, então tem que ficar tudo que foi quebrado e formado pontilhado,
tá? Deixa eu botar aqui com o mouse, que acho que fica um pouquinho melhor. Então, aqui, ó, essa ligação fica pontilhada, tá? Está sendo formada a ligação carbono-hidrogênio, tá vendo? Aqui ela não tinha e aqui ela foi formada. Então, aqui tem que ficar pontilhado uma ligação com hidrogênio, tá? Acabou, não tem mais nada. Agora vamos colocar as cargas. Aqui está neutro e aqui está positivo. Então, eu vou colocar aqui uma carga parcialmente positivo nesse carbono, tá? Aqui está neutro, aqui está neutro. O hidrogênio estava positivo. Ah, faltou aqui a ligação. Essa ligação aqui, hidrogênio quebrando, saindo o bromo. Tá? E o bromo fica parcialmente negativo. Esse é o estado de transição. Tá? O hidrogênio ele não ficou com carga, nem o carbono ficou com carga. Nesse caso aqui, nem esse hidrogênio, nem esse carbono ficaram com carga. Deixa eu falar que ficou muito feio. Tá? Então, vou botar aqui uma corzinha diferente. Então, nem esse hidrogênio, nem esse carbono tiveram cargas. Tá bom? Entendido? Não precisa desenhar o estado de transição desse aqui, porque ele não é o estado de transição que controla a velocidade da reação. Então, qualquer modificação que eu queira fazer na reação, eu preciso fazer para mexer na estabilidade desse estado de transição. Tá bom? Muito bem, então vamos continuar. Tem que apagar esse aqui que eu não apaguei. Tá? Então, aí, aquela parte que a gente já te falou, em teoria pode adicionar em qualquer um, mas se você olhar, ó, aqui é o carbocátion terciário, aqui é o carbocátion secundário, esse aqui tem maior estado de transição, olha só. Então, ele não vai ser gerado, ou se for gerado, vai ser em muito pouco proporção. Então, vamos agora entender algumas reações, são algumas reações bem simples, tá? Não vou entrar muito em detalhe em adição eletrofílica, se vocês precisarem, vocês vão estudar e também vocês vão estudar quando for para fazer o resumo. A mais simples é a do HX, que a gente já está até falando aqui. Só que em alguns casos, essa halogenação, ela acontece na formação num carbono que passa a ter quiralidade, ou seja, aqui, ó, ele é aquiral. Uma dupla ligação carbono-sp2 é aquiral. Só que quando você gera aqui uma ligação sp3, esse carbono passa a ser sp3, esse carbono agora está com etil, metil, cloro e hidrogênio. Está com as 4 ligantes diferentes. Então, etil, metil, cloro e hidrogênio. Um carbono com 4 ligantes diferentes, ele é um carbono assimétrico. Então, ele tem o centro de quiralidade. E ele pode ser, então, R ou S. Qual que vai ser gerado preferencialmente? Como a dupla ligação é planar, eu posso ter o ataque por cima quanto por baixo, eu não tenho preferência de ninguém. Então, a gente fala que as reações de adição eletrofílicas, elas formam mistura racêmica. O que é mistura racêmica? Mistura racêmica é quando você tem 50% desse com 50% desse aqui. Ou seja, 1 para 1 do R para o S. A mistura racêmica, na hora que você coloca... Deixa eu botar aqui. Na hora que você vai colocar no plano da luz polarizada, né? Tá aqui a luz polarizada, você consegue ela vir, se você bota ele só uma fendazinha, vem aqui, tá? Você polariza ela e bota uma fendazinha, só vem por aqui. Na hora que você coloca o R, por exemplo, só o R, ela desvia para um lado. Se você coloca o S, ele desvia do mesmo lado do outro sentido. Quando você bota a mistura racêmica, cada um, 50% de cada um desvia para um lado. A tua resultante que você enxerga é o não desviar a luz polarizada. Tá? E aí você então vai falar que não é oticamente ativo. Não, mentira. É oticamente ativo, só que você tem 50% de cada um. A gente, quando fala em quiralidade, a gente acha que isso não tem importância, né? Mas para a indústria farmacêutica, isso é extremamente importante, porque normalmente um enantiômero, você quer chamar de enantiômero, um enantiômero
é ativo e o outro é inativo. Ou o outro tem até um efeito contrário, tá? O efeito muito mais deletério. Então, muitas vezes, a indústria farmacêutica precisa tentar separar esse RS, dificílimo de separar uma mistura racêmica, tá? Então, normalmente é uma reação que é inviável ser feita industrialmente. Então, por que forma uma mistura racêmica, né? Por que se tem os dois enantiomers formando na mesma proporção? Porque tanto o X pode entrar por cima quanto por baixo, tá? E aí, se ele entrar por cima, ele vai formar esse enantiomer, se ele entrar por baixo, ele vai formar o outro. São imagens especulares, então você tem RS, 50% cada um, mistura racêmica. Aqui o que a gente já falou, tá? Qual o produto que vai ser formado? Existem alguns casos, a regra de Markov-Nikov, sempre a gente espera que quem? Que o produto principal vai ser o hidrogênio no carbono menos substituído, tá? Muito bem. Aqui ficou meio erradinho aqui. O que acontece nesse caso aqui? Aqui está certinho. O que acontece? Vamos aqui entender. O hidrogênio entrou no carbono menos substituído. Formou aqui um carbocátion. Concorda que esse carbocátion aqui ele é secundário, mas ele tem metilas que podem ser rearranjadas? Tá? Então, quando essa metila pode ser rearranjada, você vai formar um carbocátion terciário. Então, em vez do cloro entrar nesse carbono, o cloro entra nesse carbono preferencialmente. Por isso, aqui, esse produto é 60%, enquanto esse é só 40%. Esse seria o direto. Porém, como o carbocátion pode ser rearranjado, você tem a formação do carbocátion mais estável. Sempre é importante a gente ter isso na cabeça. Sempre que eu gerar carbocátion, eu tenho que parar e olhar a molécula como um todo. Há possibilidade de rearranjo de hidrogênio, metila ou fenila, são só esses 3 grupos que conseguem rearranjar. Tá? Ou seja, tem vizinho a esse carbocátion, hidrogênio, metila e fenila, que se forem rearranjados, vão gerar carbocátion mais estáveis. Se puder, gente, vai acontecer e você vai ter, então, a formação de um produto que às vezes você não está esperando. Muito bem. Ali a gente chama de mecanismo iônico. Por que é chamado de mecanismo iônico? Porque você tem a formação de íons. Um carbocátion formou um ânion, então você tem formação de íons. Só que você sabe também que a adição eletrofílica, ela também sofre reações radicalares, tá? O que significa isso? E quando é com um mecanismo radicalar, eu posso chegar a 2 produtos completamente diferentes, ou seja, de regioisomeria diferente. Aqui até é bom vocês terem noção desses termos, tá? Aqui esse carbono, eu vou chamar aqui carbono 1, carbono 2, tá? Se o bromo entra no carbono 2, eu tenho um produto. Se o bromo entra no carbono 1, eu tenho outro, tá? Mas repara que o resto todo da molécula é igual. A única coisa que está diferenciando é a entrada desse bromo nessa dupla. Você está vindo nessa direção ou invertido, tá? E aí, isso são considerados regioisômeros. E tem alguns casos, nas reações de adição, que você pode ter o produto Markov-Nikov. Qual é o produto Markov-Nikov? O hidrogênio entrando no carbono menos substituído. Ou o anti-Markov-Nikov. Mas só existe o anti-Markov-Nikov quando o mecanismo é radicalar. E isso, na época, a gente foi dificílimo deles descobrirem isso. Porque a luz, por exemplo, a luz de mercúrio que a gente tem, às vezes ela emite ultravioleta. Então, essa reação acontecia por causa da luz e não por um mecanismo iônico. Tá? Então, a gente vai entender por que isso. Então, quem descobriu isso, né, foi lá em Chicago, foi Karash, e aí ele chamou, já que a reação de Markov-Nikov já era bastante conhecida e bem consolidada, ele chamou, então, o mecanismo radicalar de adição anti-Markov-Nikov. Por que o mecanismo radicalar é anti-Markov-Nikov? Vamos entender
Não é nada difícil, só para a gente poder ter clareza. Então, aqui no caso aqui de cima, olha, é um mecanismo iônico. Aqui eu tenho um peróxido. Sempre que eu tiver peróxido, tiver luz, aí a luz vem aquele H ali, tá? A luz é isso aqui. Tá? Então, se eu tiver peróxido, luz, água oxigenada, todos esses são indutores de radicais. Aí, por que quando a reação é radicalar, eu tenho a adição anti-Markovnikov? Vamos entender isso. Quando é uma reação radicalar, a reação radicalar, ela ocorre por etapas. Tá? Então, a primeira etapa é a dissociação do peróxido formando dois radicais. Então, aqui o peróxido, essa ligação aqui oxigênio-oxigênio, ela é extremamente fraca. Luz ou próprio calor forma o radical RO ponto e o RO ponto, ou seja, dois ROs pontos. Tá? Agora, esse RO ponto, muito reativo, ele vai pegar o hidrogênio, o radical hidrogênio. Então, ele vai formar o álcool. Tá? E vai ficar o BR ponto. Então, de novo, você tem a quebra do peróxido, formando radicais muito reativos. Esses radicais muito reativos vão reagir com HBr, tá? Ou seja, o hidrogênio do HBr, no meio ali, que você tem o alqueno, o HBr, ele é o mais reativo. Então, o radical peróxido vai atacar o hidrogênio, vai formar o álcool e vai gerar BR ponto. Tá? Aí agora é o BR ponto que vai sofrer o ataque. Tá? Então essa ligação aqui, ó. Então essa ligação aqui, ó, vou botar aqui só para simplificar o modelo. BR ponto. Tá? Vai vir um elétron daqui, um elétron, tá? Um elétron só assim, ó, um elétron, tá? E um elétron vem para cá. Então, vai ficar aqui, ó, ficou um radicalzinho, e aqui está um radicalzinho. Então, essa ligação aqui quebrou um elétron para formar ligação com BR e um elétron para vir para cá. Tá? Existem duas possibilidades. O BR pode entrar aqui, formando esse radical, tá? Que é um radical secundário, ou o BR pode entrar aqui, formando o radical primário. Bom? E aí, esse radical gerado vai ser agora bastante reativo, capaz de pegar o hidrogênio de uma outra molécula HBr. Tá? De uma segunda molécula de HBr. E aí, ó, se gerou de novo o bromo, que vai atacar ou vai ser atacado pela dupla. Então, a reação, a gente chama que é uma reação em cadeia, ela não para. Só vai parar quando você acabar com todos os radicais no meio. Uma vez que iniciou, tá? Por isso que a primeira etapa é chamada de iniciação. Primeira etapa chamada de iniciação, uma vez que iniciou, você tem, então, a propagação em cadeia, que é a reação gerando mais radicais. Então, aqui, ó, esse radical aqui atacou a dupla, formou um radical, esse radical vai atacar o HBr, formou outro radical e assim por diante, tá? Até que você feche. Então, radical, tá? Você vai gerar radical. Qual é o radical mais estável? É o radical primário ou é o radical secundário? Tá? É o radical secundário. Então, nesse caso, quando o hidrogênio entrar, ele vai entrar no radical mais estável, que é o radical secundário. Então, o BR entra no carbono menos substituído para colocar o radical no carbono substituído, que é o carbono, que é o radical mais estável. Depois, como é esse radical que vai atacar o hidrogênio vai entrar seguindo a orientação do carbocátion mais estável, tá? Então, isso aqui é importante vocês saberem. HX, água, qualquer mecanismo. Se for radicalar, é anti-Markovnikov. Se for iônico, é Markovnikov. Tá? Então, quem é o Markovnikov? O hidrogênio entrando no carbono menos substituído. Se é radicalar, você gera a formação de radicais. Tá? Então, primeiro quem vai atacar não é mais o H, vai ser o BR.
Tá? Vai ser o X ponto. E aí você tem que gerar o radical mais estável, diferente do outro caso, que no outro caso você gera um carbocátion. A água, tá? A água, alquenos sofrem hidratação com muita facilidade. Essa reação ela é rápida. Você pode ver aqui, ó, 10 a 11. É uma reação muito rápida. O único problema é que sempre que você tiver adição de água, tá, num alqueno, ainda mais uma adição iônica, você vai ter a geração primeiro do hidrogênio entrando no carbono menos substituído e depois o OH entrando no carbono mais substituído. Então, sempre vai ter o OH entrando no carbono mais substituído. Então, é uma boa maneira de você preparar álcools secundários e terciários, tá bom? Vocês não conseguem preparar álcool primário a não ser que não tenha nenhum substituinte. Mas você vê que a reação é bem lenta, então que você vai aumentando por causa da geração do carbocátion. Então, como é que é essa reação? Essa reação ela é feita em meio ácido, tá? Você tem que ter um próton aqui, um hidrogênio bastante eletrofílico. Então, a dupla vai atacar esse hidrogênio, esse próton, vai expulsar a água, gerou o carbocátion mais estável, e a água vai atacar esse carbocátion mais estável, vai ter aqui a água protonada, e aí vem uma base e tira esse hidrogênio, e chegando no final o álcool. Tá bom? Então, você tem 3 etapas. Protonação do alqueno. Até eu poderia chamar de 4, né? Porque você teria que ter primeiro aqui a protonação da água, a protonação do alqueno, depois o ataque nucleofílico da água e, por final, a desprotonação do álcool protonado para gerar o álcool final. Tá? E aí, com isso, a gente terminou. São alguns exercícios, não são muitos, mas tem alguns que é importante vocês pensarem. Qual que a preocupação é como vocês devem fazer a regioseletividade, entrar no carbono mais substituído ou entrar no carbono menos substituído, tá? Existem outras considerações para reações de adição eletrofílica, por exemplo, reações de bromação. Mas isso aí eu vou querer que vocês estudem, qualquer coisa a gente tira a dúvida, mas vocês vão escrever isso na prova escrita, né? Nesse primeiro momento, o importante é saber que o mecanismo de adição eletrofílica ele pode ser via Markov-Nikov ou anti-Markov-Nikov, dependendo se eu estou com uma ligação, com uma reação iônica ou se eu estou com uma reação radicalar, tá bom? Então, obrigada, gente. Até a próxima aula.